Olá, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Walter. Hoje nós temos mais um encontro de formação. O nosso tema é a questão de como gerar as competências de leitura e escrita de maneira interdisciplinar. Muito bem. Vamos lá, né? Vamos lá começar a nossa formação, o nosso tema. Espero que todos gostem e, se porventura tivermos dúvidas, depois vocês entrem em contato comigo nas redes sociais, a gente pode aí sanar essas dúvidas, ok? Eu sou o professor Walter, da Maestro Educação. A Maestro Educação é uma empresa de assessoria educacional, é parceira de várias diretorias de ensino, de várias secretarias municipais, muitas escolas particulares, e a gente vem trabalhando aí nesse período de pandemia, de maneira remota, com a formação dos professores usando a tecnologia digital. Muito bem, então vamos lá. O nosso tema, né? Como desenvolver as competências de leitura e escrita de forma interdisciplinar. E a gente vai começar com uma reflexão importante sobre o trabalho dos professores. Vamos lá. O primeiro ponto de partida é que as áreas do conhecimento se fortaleçam. Todas as áreas do conhecimento, todas, não só de linguagens, mas todas as áreas do conhecimento precisam trabalhar com as competências, com as habilidades de leitura e escrita. Para que isso ocorra, é super importante uma organização, uma formação continuada, né, aonde as áreas se encontram, aonde os professores das áreas se encontram. Por exemplo, os professores de biologia, física, química, precisam estar unidos, olhando para as habilidades e para as competências que geram a leitura e a escrita de maneira interdisciplinar e, consequentemente, criar aí um planejamento integrado. Esse planejamento integrado, ele precisa ter como foco central como colocar em prática as habilidades. E essas habilidades vão criar aí projetos integrados por área de conhecimento e, por que não dizer, por ano, né? Então, as competências leitoras, as competências de leitura e escrita para o 9º ano, para o 7º ano, de maneira integrada, por área e no todo do ano, no 1º ano do médio, assim por diante, ok? É exatamente isso que eu vou trazer aqui alguns exemplos, beleza? Vamos dar continuidade aí, pensando da onde surgiu tudo isso. Então, as nossas necessidades, né, partem aí da materialização daquilo que está posto na BNCC, com a homologação da BNCC, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, é o nosso ponto de partida, e a gente precisa entender que depois que a BNCC ganha forma, os estados vão construir o seu currículo. Percebam que a bolinha que representa o currículo do estado, ela é maior do que aquilo que está posto na BNCC. Na sequência, nós teremos aí a necessidade de reconstruir os projetos políticos pedagógicos da escola, consequentemente, a elaboração de um plano de aula. Os professores podem, né, organizar os seus planos de aula, tendo como referência o currículo do seu estado. O que é importante ressaltar é que a BNCC não é um currículo, a BNCC é uma referência obrigatória, o Estado faz o currículo, por quê? Porque a BNCC mostra qual é o rumo que a educação precisa tomar, o Estado organiza o caminho que essa materialização vai acontecer. No caso, por exemplo, do Estado de São Paulo, nós temos aí o currículo paulista, que nos traz uma série de abordagens necessárias para que elas possam ganhar forma dentro do contexto da sala de aula. Ok? Então, esse é o nosso ponto de partida. Outra coisa extremamente importante é trabalharmos com o conceito de competência. Então, quando a gente lê o que está posto da BNCC
E no currículo paulista, no currículo da Bahia, no currículo de Pernambuco, todos os estados partiram da BNCC e partiram deste conceito de competência para que a materialização das habilidades garantam a construção dessa competência. É super importante a gente ter isso claro. Nós desenvolvemos um conjunto de habilidades, e por isso que a habilidade aí está destacada em letra vermelha. Essas habilidades vão sendo construídas no decorrer dos anos letivos, e essas habilidades constroem e materializam as competências. E o que é uma competência? A competência é a mobilização de conhecimento que esse estudante vai construir ao longo da sua vida escolar, recheadas de conceitos das inúmeras áreas do conhecimento, de uma série de procedimentos, colocando em prática essas habilidades, para que eles possam resgatar uma série de atitudes e valores para 3 coisas importantes. Coisa número 1, resolver demandas complexas do cotidiano. Coisa número 2, exercício da cidadania. A preparação para o mundo do trabalho. A escola é o lugar que prepara esse estudante para o mundo do trabalho. É por isso que também muitas das escolas, muitas diretorias de ensino, muitos núcleos pedagógicos estão implementando, né, a própria criação da disciplina de projeto de vida para garantir que esse estudante possa, no final da sua jornada, construir um caminho assertivo sobre aquilo que ele vai fazer para dar continuidade aos seus estudos, à sua vida profissional. A escola é o lugar do exercício da cidadania, onde, a partir de inúmeras vivências, inúmeros projetos, inúmeros procedimentos, eles possam ir percebendo quais são os caminhos que eles precisam materializar no cotidiano da sua comunidade, para que eles possam exercitar essa cidadania. Cidadania não é uma coisa que a gente ganha de presente, cidadania a gente conquista. E a escola é o lugar do exercício dessa cidadania. E resolver demandas complexas. Não é à toa que nós temos dentro das metodologias ativas a possibilidade de entender que uma das metodologias é a resolução de problemas. Nós temos que, a partir dos problemas que nós temos, buscar soluções. Essas soluções são construídas em que medida? No resgate de algumas atitudes, na mudança dos valores e de atitudes, na construção aí de conceitos, né, na medida que eu vou mobilizando os conhecimentos que eu vou construindo, na prática das habilidades, tanto cognitivas quanto socioemocionais. Ok? Então, esse também é um ponto de partida importante. E quando a gente pensa, né, nas competências de leitura e escrita, a gente pega lá na BNCC, isso que está na BNCC também está no currículo do Estado, e diz assim: precisamos ter práticas interrelacionadas e utilizar a reflexão para que os nossos estudantes possam garantir uma boa leitura do que está escrito, uma boa leitura das imagens, uma boa leitura das imagens que possuem movimentos, como vídeos, filmes, e também dos sons. Não podemos desprezar um conjunto de novos gêneros textuais vão aparecer a partir dos recursos digitais. Ou seja, o resumo disso é: a leitura, ela exige o entendimento do que está escrito, a compreensão das imagens, a compreensão dos filmes, daquilo que está em movimento, dos sons, das letras de música, por exemplo, e dos novos gêneros digitais. Vou dar um exemplo já já sobre isso. E a partir dessa integração, né, entre todos os componentes curriculares, e também da sua área do conhecimento, a gente vai decidir o que colocar em prática para que isso tudo ganhe forma. E aí, então, é super importante a organização dentro das áreas do conhecimento.
né? Então, essa necessidade de planejar de maneira integrada, olhando para as habilidades, pensando nas competências que nós queremos que os nossos estudantes atinjam, é super importante. O trabalho isolado cada vez mais sendo rompido, né? A gente já vem há muitos anos falando da necessidade de sairmos das nossas caixinhas isoladas. E o primeiro movimento que a gente pode e deve fazer é dentro da nossa área do conhecimento, e depois transbordando isso para as outras áreas e pensando num projeto de terceiro ano, segundo ano, primeiro ano, nono ano, ou seja, um projeto a cada ano que esse estudante vai passando na sua jornada. E aí, então, exemplo, né? Ler imagens, ler do que está escrito, né? Nas notícias, então eu destaquei aqui uma notícia, né, super atual para o momento que nós estamos vivenciando, uma queimada no Pantanal, por exemplo, uma leitura de uma notícia, é super importante. E eu estou usando o recurso digital, né? Estou buscando essa notícia lá na internet. Também podemos trazer aí as imagens sobre a notícia que estamos possibilitando essa leitura. As imagens referentes às questões políticas ligadas à questão do desmatamento, à questão da diminuição dos recursos hídricos, à questão do fogo em larga escala. Também temos aí a possibilidade de trazer informações nos vários filmes disponíveis, por exemplo, no YouTube, para que esse estudante possa ler a imagem, a notícia, o movimento. Também construímos aí uma conexão entre tudo isso e as letras de música. Por exemplo, quando eu tenho um cantor que utiliza essa problemática para criar uma nova música, para chamar a atenção do que está acontecendo, essa leitura, né, do que está posto na letra da música vai favorecer aí a compreensão desse estudante. Aí, usando um gênero textual digital muito interessante, que é o GIF, a gente pode fazer com que esse estudante perceba o quanto que nessa trajetória o tema está sendo colocado em prática, né? Então, quando ele percebe, né, nesse movimento, nesse GIF, né, a fumaça atmosférica registrada as queimadas na região amazônica, que vai atingir o Pantanal, isso tudo vai fortalecendo a compreensão, né? Porque o que se espera é que esse estudante consiga compreender o mundo que o cerca, exercitar a cidadania a partir da compreensão, pensar na possibilidade de se inserir no mundo do trabalho em busca da resolução desses problemas, né? Possibilitar que a solução desse problema seja pensada, construída dentro do contexto escolar. E, consequentemente, para isso, ele vai precisar mobilizar conhecimento, ele vai ter que reconstruir uma série de atitudes e valores e colocar em prática um conjunto de procedimentos. Se a gente tiver isso como referência, a prática, né, a prática daquilo que está no currículo do Estado, aquilo que está na BNCC, vai ganhando cada vez mais uma outra possibilidade. Então, eu estou trazendo para cá o que está posto para a gente entender qual é a grande prática de leitura e escrita para o contexto interdisciplinar. Ou seja, o primeiro ponto que a gente pode destacar é a reconstrução e a reflexão de condições de produção e percepção de texto. E essa reconstrução, essa percepção dos textos, eles não estão presentes somente na área das linguagens. Perceba que isso tudo que eu estou mostrando a partir de agora, ela não fica restrita à disciplina de língua portuguesa e não tão somente para a área das linguagens. Todas essas práticas precisam ganhar forma em todas as áreas do conhecimento, em todos os componentes curriculares. Percebam, né, o quanto é importante que esse estudante consiga relacionar o texto com as condições de sua produção,
analisar a circulação desse discurso que está posto, fazer apreciação estética, ética, política, ideológica sobre aquilo que está sendo lido, sobre aquilo que está sendo escrito. E essa concepção, ela não só, eu vou reforçar isso o tempo todo, ela não está restrita à área das linguagens. Perceber a importância de refletir sobre transformações que foram ocorrendo durante e da função de vários desenvolvimentos das tecnologias. Ao desenvolver uma tecnologia, ao ampliarmos essa configuração, a função dos novos recursos midiáticos, a produção de textos ligados a essa concepção. E isso é super importante, a percepção disso diante do que está posto no contexto desse cotidiano de leitura e escrita. Fazer com que esse estudante consiga analisar as diferentes formas de manifestação e compreensão ativa dos textos que circulam no contexto nosso cotidiano. Então, percebam, essa prática, ela exige a reconstrução de textualidade, ela exige uma reflexão crítica sobre as temáticas que estão sendo trabalhadas, ela exige a compreensão dos efeitos de sentido de cada texto, que pode ser um meme. Diante do contexto, eu posso ter um meme preconceituoso, eu posso ter um meme que utiliza aí a possibilidade de favorecer e valorizar um contexto. Tem um meme que pode ampliar a leitura e compreensão dos fenômenos ambientais, socioambientais, ou seja, eu preciso compreender os efeitos de sentido provocado por esses recursos. Eu não posso olhar para o meme e não discutir o meme. Eu não posso olhar, por exemplo, a toda a produção textual e não dialogar sobre esses textos. Estabelecer um diálogo, estabelecer um ponto de partida, construir uma relação dialógica, pensar em estratégias de leitura, de percepção, o quem lê primeiro, como apresento cada tema, o que vai ser feito, o que vai ser ouvido, o que vai ser visto, essa junção entre o som, a imagem, o movimento, o GIF, tudo isso vai ampliando a possibilidade de compreensão dos inúmeros canais de comunicação que nós temos hoje no contexto da nossa sociedade. E aí, essa adesão a práticas de leitura, favorecer que o estudante consiga aderir a essas práticas, estabelecer caminhos para essas práticas, fazer com que eles percebam a importância dessa busca de uma informação trabalhada, um elemento de curadoria, por exemplo, na busca da informação, na valorização dessa informação. Aí, quando eu penso em uma competência de ler e escrever, eu penso olhando para a BNCC, olhando para o currículo do seu estado, por exemplo, o currículo paulista. Nós temos as competências específicas para leitura e escrita. Então, vamos olhar para a competência 1. Ela diz assim: compreender o funcionamento das diferentes linguagens. Olha só a competência, compreender a competência do compreender o funcionamento das diferentes linguagens. A competência de compreender os processos identitários, os conflitos, as relações de poder. Se busca que esse estudante consiga, a partir da leitura e da escrita, compreender o funcionamento, compreender os processos, compreender para utilizar as diferentes linguagens artísticas, corporais, verbais, para exercer com autonomia o protagonismo. Agora, professores, para que o estudante consiga compreender, existe um conjunto de procedimentos. E eu preciso planejar os procedimentos para que ele possa compreender e utilizar. Competência pede para compreender e utilizar. Qual é o procedimento que eu vou colocar em prática? Quais são os procedimentos?
Eu penso no primeiro ponto, o identificar. Então, eu vou identificar as diferentes linguagens. Eu vou identificar as práticas culturais. Eu vou identificar os conflitos, as relações de poder. Eu vou identificar a possibilidade de, com autonomia, construir a autoria de um texto para eu garantir um relacionamento com o que eu estou identificando com o mundo em que eu vivo. A partir do momento que eu peço para ele identificar, relacionar, ele vai construir esse texto, ele vai construir esse meme, ele vai construir uma proposta, ele está aplicando. E ao aplicar, eu gero um movimento de análise daquilo que foi construído. Eu faço um movimento de avaliação daquilo que foi analisado, daquilo que foi aplicado, da relação exposta, daquilo que foi identificado. E aí, o último ponto desse procedimento é a possibilidade dele planejar, produzir e criar. Então, eu estou falando de autonomia, de protagonismo, a possibilidade desse estudante ser autor. Esse autor, a possibilidade de resgatar direitos humanos, pensar no consumo de maneira assertiva, pensar de maneira local, regional e global. Ou seja, eu estou materializando a competência a partir de um conjunto de procedimentos que eu coloco em prática no meu planejamento. E aí os conteúdos da minha disciplina, interrelacionado com o conteúdo da disciplina dos meus pares, outro professor que trabalha junto comigo, em cima da mesma sequência metodológica de procedimento. Aliás, quando a gente pensa em projeto interdisciplinar, eu não estou dizendo de um conteúdo único, eu estou dizendo de uma metodologia unificada. Vou resgatar isso já já. E aí percebam que temos mais competências. Por exemplo, a compreensão das linguagens dos fenômenos geopolíticos, históricos, culturais, a compreensão dos processos de produção, a compreensão dos processos de produção para que eu possa apreciar esteticamente, para que eu possa mobilizar. Olha que interessante, eu compreendo, utilizo. Compreendo, aprecio, mobilizo conhecimento. Se eu pego o verbo de comando das 7 competências, eu tenho essa sequência. Compreendo, utilizo. Compreendo, aprecio e mobilizo conhecimento nas práticas da minha linguagem usando o universo digital, considerando as inúmeras abordagens críticas, estéticas, éticas, para que ele possa buscar sentido naquilo que ele está observando coletivamente. Mas não se esqueçam que para que as competências se materializem, um conjunto de procedimentos precisam ganhar forma. São eles o identificar, o relacionar, o aplicar, o analisar, o avaliar e o planejar, produzir e criar. Eu preciso pensar num planejamento onde eu começo de baixo para cima, onde eu começo pensando em qual é o produto final que eu vou exigir desse meu estudante, o que eu gostaria que ele planejasse, o que eu gostaria que ele criasse, o que eu gostaria que ele produzisse e criasse, mas para que ele possa planejar, produzir e criar, ele precisa avaliar os contextos. E para ele avaliar os contextos, ele precisa fazer uma análise do que está sendo avaliado. Ele precisa resgatar as suas aplicabilidades nas suas vivências dentro do contexto da sala de aula. Ele precisa construir relações, tudo parte daquilo que ele identifica. Então, eu tenho um produto a ser atingido e ele começa de um problema. A partir da resolução de um problema, a partir de uma temática integrada, ele identifica, relaciona, aplica, analisa, avalia, para planejar, produzir e criar.
obviamente, utilizando aí a leitura e a escrita como ferramenta de um processo de construção de conhecimento, na mobilização desse conhecimento, em cima de práticas, aquilo que ele vai desenvolver um conjunto de habilidades. Aí, quando eu olho para o currículo paulista, por exemplo, nós temos aí as 183 habilidades. É interessante, né? Porque nós temos lá no ensino médio 183 habilidades. E no estado de São Paulo, elas foram desdobradas em 17 habilidades de linguagens. Mas isso não significa que essas habilidades de linguagens são especificamente para os professores de português, inglês, arte, educação física. As habilidades de linguagens, elas são para todas as áreas do conhecimento. Eu vou mostrar isso para vocês já já. Olha que interessante. O estado de São Paulo construiu o currículo e desdobrou essas 17 habilidades. O estado de Minas Gerais também tem as 17 habilidades de linguagens desdobradas. O estado do Maranhão também tem as 17 habilidades desdobradas. Ou seja, como é esse desdobramento? Nós temos lá a habilidade da BNCC, a LP02, no estado de São Paulo, por exemplo, ela virou LP02A, LP02B, LP02C. Olha que legal. O menino, o estudante, ele precisa estabelecer relações entre as partes do texto. Como é que ele estabelece relações se ele não identifica, se ele não reconhece, se ele não aplica, se ele não analisa, se ele não avalia e se ele não cria algo para sistematizar essa relação que ele está construindo em parte dos textos? Olha os procedimentos que eu coloquei na tela anterior, como eles dialogam com as inúmeras habilidades. Eu preciso que esse estudante consiga reconhecer adequadamente os elementos de coesão, de coerência, em cima de uma progressão temática. De novo, como é que ele faz isso se ele não identifica esse tema, ele não reconhece como é que esse tema está progredindo dentro do contexto textual? Pode ser com imagem, com notícia, com filme, com GIF, com música. Olha os exemplos lá das múltiplas possibilidades ganhando forma na possibilidade dele perceber a coerência, a coesão e a progressão do tema que está posto. E aí, como que esse estudante vai reconhecer em um texto essa relação lógico-discursiva? Onde está a lógica desse texto? Essas três habilidades desdobradas, essas três habilidades da BNCC no currículo paulista foram desdobradas, elas precisam ser trabalhadas em todas as áreas do conhecimento. Vamos imaginar que eu estou fazendo uma discussão, por exemplo, sobre energias alternativas, onde o professor de física vai fazer um trabalho com esses estudantes. E ele estabelece um conjunto de procedimentos para que ele possa perceber, estabelecer relação entre um texto científico, entre uma temática de uma redação que caiu no vestibular ou no Enem, tinha uma excelente coesão e coerência em cima da progressão temática do tema que é as energias alternativas, a percepção dessa relação lógico-discursiva dentro desse contexto. Então, gente, exemplos não nos faltam para que a gente perceba a importância desse trabalho integrado. E aí nós temos 17 habilidades para que elas, sendo colocadas em prática, se eu colocar em prática essas 17 habilidades, pensando no conjunto de objetivos, de procedimentos que esse estudante vão desenvolver para atingi-las, com certeza a competência de leitura e escrita cada vez mais vai ganhando forma. E não se esqueçam que uma habilidade não ganha a forma de um dia para o outro, né? Nós estamos falando de uma trajetória, nós estamos falando de um conjunto de espaço,
tempo, em cima de propostas metodológicas, para que a cada dia esse estudante possa vivenciar, experimentar e construir textos e inúmeras interpretações daquilo que ele lê do mundo que o cerca. E aí, então, vamos pegar um outro exemplo, a LP 26. A LP 26 foi desdobrado em A, B, C. E aí esse estudante precisa fazer o quê? Ele precisa relacionar textos e documentos legais. Ele precisa identificar as possíveis motivações desses documentos legais. E ele deve inferir, ele deve emitir uma opinião. Ele precisa deixar claro o que ele pensa sobre aquilo que ele identificou e sobre aquilo que ele relacionou dos textos legais. Isso pode ser desde o Estatuto do Grêmio, a compreensão e a concepção das reflexões sobre a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria abordagem da demarcação das terras indígenas, ou seja, temas do contexto atual, presentes em documentos legais, onde esse estudante pode, deve relacionar esses textos, identificar a motivação e a finalidade da lei, a existência da lei, para que ele possa emitir uma opinião sobre, em especial, muito voltado à questão dos jovens, da atualidade, do contexto que ele está inserido. Outro exemplo muito legal. Aí eu estou trazendo o bloco inteiro, hein? As habilidades, né? A lógica para essas habilidades é a mesma. Olha o bloco, ó. Relacionar informações e dados necessários para fazer uma pesquisa. O estudante, para que ele possa exercitar a cidadania, se preparar para o mundo do trabalho, olha o conceito de competência. Exercitar a cidadania, se preparar para o mundo do trabalho e resolver demandas complexas, ele precisa, sim, selecionar informações e dados necessários para uma pesquisa. Comparar as informações dessas pesquisas que foram realizadas e se posicionar criticamente. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso sem ter um apoio, por exemplo, do professor de matemática? Como é que a gente planeja uma pesquisa, uma análise dos dados de uma pesquisa, se não tiver um trabalho integrado entre linguagem e matemática, entre geografia e matemática, entre a área das humanas, a área da natureza? Eu estou falando da importância da gente perceber que essas habilidades, elas não são de língua portuguesa. Elas são um desdobramento para a área das linguagens presentes em todos os componentes curriculares. E aí, então, mais dois blocos importantes, né? Conhecer e analisar diferentes projetos editoriais, reconhecer o papel importante da mídia. Olha só, se a gente pegar a questão da pandemia, conhecer e analisar um projeto editorial, uma mídia que o governo federal produziu, conhecer o papel dessa mídia, perceber, por exemplo, os dados que foram conseguidos, alterados, modificados, depois que a cobrança da sociedade por uma campanha explícita sobre a questão da vacinação. Isso é importante, fazer com que esse menino dialogue com o mundo que ele vive. E aí ele vai analisar os processos humanos, fazer curadoria. Ele precisa saber filtrar, ele precisa saber selecionar, ele precisa perceber que nem tudo que está posto nas redes sociais, nem todas as informações presentes diariamente tem provocado aí uma obesidade de informação. Nós estamos recheados de informação, mas nem toda informação precisa virar conhecimento. Então, o elemento de buscar curadoria, estabelecer, analisar, comparar, perceber o que diz uma notícia, perceber o que diz uma outra fonte sobre a mesma informação, perceber o destino
ideológico que está presente por trás de cada informação. É super importante. É assim que ele vai perceber e dominar os elementos que podem gerar aquilo que mais tem gerado confusão na sociedade atual, que são as fake news. Olha só a importância do desenvolvimento dessas competências, né, de construir essas habilidades para gerar competência de leitura e escrita para compreender o mundo que eu vivo. Não se esqueçam, compreender, utilizar, compreender, apreciar, mobilizar. Eu tenho grandes competências que precisam dessas habilidades para que elas possam ganhar forma. Não menos importante, né, analisar como que essa publicidade ganha forma, identificar situações e representações, explicar os mecanismos de persuasão. Por exemplo, quando eu olho lá uma campanha da WWF, da SOS Mata Atlântica, dos Médicos Sem Fronteiras, a linguagem que está posta, por exemplo, quando eu assisto um filme dos Médicos Sem Fronteiras, por que eu sinto vontade, eu tenho a necessidade, me incomoda não doar? Qual foi o mecanismo que eles utilizaram para que eu fosse persuadido a perceber a importância do seu trabalho? Né? Explicar esses mecanismos de persuasão. Né? Explicar o mecanismo de persuasão, por exemplo, de um político, de um ministro, né? Para que eu possa ser autônomo e livre e não ser manipulado, não ser direcionado a absorver uma informação sem entendê-la. Então, essas habilidades, elas são imprescindíveis para que a gente materialize aquilo que a escola precisa ser, né? O local da experimentação, da vida cotidiana, do exercício da cidadania. E aí, não menos importante, no currículo de São Paulo, nós temos, não são habilidades, mas está no DNA, por exemplo, do currículo de São Paulo. Todos os estados têm currículos diferentes e têm o seu DNA. No caso do currículo de São Paulo, eu preciso observar e sistematizar informações sobre o espaço e o tempo do estado de São Paulo. Eu preciso organizar práticas, ambiências criativas. Está lá escrito no currículo. Eu, professor, preciso metodologicamente fazer com que o meu estudante organize práticas, ambiências criativas. Eu preciso criar uma metodologia para que o meu estudante produza artigos de opinião. Eu preciso criar uma metodologia para que esse meu estudante consiga promover diálogos abertos com o território. Como é que ele vai promover um diálogo aberto com o território se ele não identifica, se ele não relaciona, se ele não reconhece, se ele não aplica, se ele não analisa, se ele não avalia, aí ele não cria. Então, percebam que os procedimentos vão garantir a materialidade das habilidades e essas habilidades vão garantir a construção das competências. E aí percebam, né? Percebam a importância que nós temos, por exemplo, os temas transversais contemporâneos, presentes também dentro do estado de São Paulo e de todos os outros estados, de todos os outros currículos. A importância da gente discutir temas transversais contemporâneos. Quais são os grandes temas? Né? Então, hoje, a discussão sobre a questão ambiental, a questão econômica, a questão da saúde, a questão do civismo, da cidadania, do multiculturalismo, elas não estão restritas a uma disciplina ou uma única área. Todas as áreas, todas, e não é à toa que a cada dia que passa, as editoras que entram dentro do Programa Nacional do Livro Didático, elas precisam versar sobre essas temáticas dentro da construção do seu material que chegue até a mão dos estudantes e dos professores. Se eu destacar, por exemplo, a questão ambiental,
os 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, essa imagem dos 17 objetivos, elas estão presentes em muitos materiais de matemática, de inglês, obviamente que de biologia, de ciências da natureza, de ciências humanas, de linguagem, mas essa possibilidade de um trabalho integrado, a possibilidade de compreensão desse todo, a organização de um projeto que vai vir em cima de um plano pensando nos objetivos do desenvolvimento sustentável, Agenda 2030. Se eu quero preparar o meu estudante hoje para o mundo do trabalho, as grandes empresas, as grandes corporações, elas hoje, todas elas, trabalham com métodos e procedimentos ligados a uma Agenda 2030, que é a construção de procedimentos ESG. ESG é só entrar lá nos programas, entra, por exemplo, nos podcasts da Rádio CBN, sobre o mundo e a sustentabilidade, faz o estudante escutar todo o podcast do programa sobre o desenvolvimento sustentável, vai falar de um programa chamado ESG, né? Vai pensar na sustentabilidade, nas ações coletivas, do respeito de gênero, a possibilidade de acesso, a construção de energia limpa, a utilização mais organizada, pensada, uma série de insumos para a produção. Então, se eu estou pensando no futuro desse meu estudante, né, a questão ambiental hoje perpassa inúmeras empresas, elas não se materializam dentro desse contexto de disputa de mercado global se não tiver aí os selos ambientais, os relatórios de impacto ambiental, o ISO 14000 e assim por diante. Essa discussão precisa ganhar forma. Não se esqueçam também, boa parte das temáticas que aqui estão presentes nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são temas presentes nas principais redações dos principais vestibulares desse país. E aí, das nossas 183 habilidades presentes na BNCC, nós temos um destaque para uma habilidade que é o analisar. Analisar é uma habilidade imprescindível para garantir a compreensão. Ninguém compreende sem saber ler e escrever. Né? O estudante precisa saber ler, escrever, para compreender o mundo que vive. E essa compreensão precisa de uma análise. Das 183 habilidades presentes na BNCC e no currículo paulista, por exemplo, nós temos 20 analisar dentro da área das humanas, 12 analisar dentro das ciências da natureza, 5 analisar dentro da matemática e 30 analisar dentro das linguagens. Ou seja, das 183, 67 das 183 habilidades, 67 delas passam pela importância do meu estudante conseguir analisar. Percebam que eu tenho aí, dentro do nosso contexto, uma habilidade que é a LGG 101, onde o estudante vai ter que, não se esqueçam que a habilidade é para o estudante desenvolver. Esse estudante precisa compreender e analisar processos de circulação de discurso. Ora, isso não é somente de língua portuguesa. Eu posso trabalhar com um texto de um cientista que diz que tem aquecimento global e um cientista que diz que não tem aquecimento global. Por exemplo, nosso estudante vai ter que analisar visões de mundo, conflitos de interesse. Eu posso, por exemplo, discutir a questão do terraplanismo aqui. Os preconceitos, as ideologias presentes, está aí na habilidade. Isso precisa ganhar forma. E se esse meu estudante não consegue analisar de maneira integrada,
ele não vai compreender o mundo que ele vive. E aí, quem disse que a LP 28 é só de português? Olha só que interessante. Organizar situações de estudo e utilizar procedimentos e estratégias de leitura adequado. Isso não é só de língua portuguesa. Organizar situações de estudo e utilizar procedimentos e estratégias de leitura. Outro exemplo, ó. Selecionar, elaborar e utilizar instrumentos simples de coleta de dados. Isso não é só de língua portuguesa. Como é que eu, professor de filosofia, vou fazer a compreensão do que me cerca sem eu selecionar, elaborar e utilizar instrumentos de coleta de informações e, consequentemente, ler as informações presentes, escrever sobre elas? Percebam que a materialização das habilidades, pensar, planejar, olhando para as habilidades. O professor do ensino médio, por exemplo, ele precisa ler todas as 183 habilidades. Ele precisa se apropriar dos verbos das 183 habilidades e das 17 que foram desdobradas para garantir leitura, escrita e compreensão. Que esse estudante consiga ter a competência de mobilizar conhecimento, de colocar em pauta. Estou usando de novo o conceito de competência. Ele mobiliza conhecimento a partir dos conceitos trabalhados nas inúmeras áreas, ele coloca em prática uma série de habilidades, ele reconstrói uma série de atitudes e valores. A partir do momento que ele se apropriou desse conhecimento, ele reconstrói suas atitudes e seus valores. Não se esqueçam que o ponto de partida de um bom planejamento é perceber o que eu quero que o meu estudante conheça. Mas eu não posso começar o planejamento somente pensando naquilo que eu quero que ele conheça. Eu preciso pensar em qual é o produto final que eu quero que ele crie a partir daquilo que ele vai conhecer. Então, um planejamento feito, pensado por um educador, que começa de cima para baixo. Obviamente que esse estudante coloca em prática o planejamento de baixo para cima. E olha que coisa interessante quando a gente pensa no ensino híbrido, quando a gente pensa nas metodologias ativas, quando a gente pensa na sala de aula invertida. Esse estudante na aula, ele aplica. Na aula ele não tem aula expositiva, uma essência. Ele vai para a aula para aplicar aquilo que ele fez antes da aula. Aquilo que ele leu nos vídeos, aquilo que ele leu nas notícias, aquilo que ele leu nos textos que eu selecionei, naquilo que eu possibilitei a ele fazer um trabalho antes da aula. Antes da aula. Aí esse estudante chega na aula, ele aplica, analisa o que ele aplicou, avalia para criar. Aí algum professor pode falar assim, tá, Walter, mas eles não fazem. Sim, eles não fazem porque eles não foram formados para fazer assim. Então, se esse estudante, na sua trajetória, né, que a gente está materializando ali um novo procedimento, se nós todos planejarmos metodologicamente, de maneira unificada, esse procedimento, gradativamente isso vai ganhar forma. No entanto, se um professor só faz isso, se ele de maneira isolada possibilita, faz curadoria, encaminha o texto, prepara esse estudante para quando ele chegar na aula, ele aplicar aquilo que ele estudou previamente, se só um fizer, ele vai ser considerado preguiçoso, que não quer dar aula. A gente não pode esquecer que o nosso aluno foi formado a entender que aula é quando o professor fala, que aula é aquilo que o professor expõe. Nós estamos mudando de concepção. Estamos criando uma nova metodologia. E as metodologias ativas vêm nos ajudar nesse contexto. Então, olha a importância desse trabalho integrado, do planejamento integrado. E
Aí, não se esqueçam, vou dar mais um exemplo. Gosto muito desse exemplo. Vamos imaginar que os professores de história, geografia, filosofia, sociologia estão lá com os estudantes criando hipóteses, selecionando evidências, estão fazendo com que eles consigam compor argumentos. Isso está lá numa habilidade de humanas. Enquanto isso, planejado, no paralelo, o professor de matemática está planejando e pesquisando com eles as dúvidas e as hipóteses que eles criaram na aula de humanas. E os professores de linguagem estão buscando com eles a pesquisa, a referência bibliográfica da temática que está sendo pesquisada, da hipótese que foi criada. E na medida em que ele vai pesquisando, construindo, analisando, buscando informação, compondo seus argumentos, ele vai externalizar. E ele externaliza de que maneira? Construindo um texto científico. Ele comunica, e comunica para inúmeros públicos, usando inúmeras estratégias, inclusive as digitais, aquilo que ele percebeu, o que ele construiu de conhecimento. Aí, professores, eu só consigo resumir isso com essa imagem. Gosto muito dessa imagem, porque ela mostra claramente que nós temos a nossa identidade de disciplinária mantida, mas que o trabalho isolado não deve mais existir. Eu preciso construir com os meus pares uma conexão e uma amarração daquilo que eu quero como produto final. E é por isso que quando a gente pensa em competências de leitura, competências de escrita, pensando na interdisciplinaridade, nós estamos falando da definição de uma metodologia unificada entre as áreas e os componentes. Quando eu penso num trabalho pluridisciplinar, eu tenho um tema que dá unidade. No trabalho interdisciplinar, eu não preciso ter um único tema, mas eu preciso ter uma metodologia unificada. E quando essa metodologia unificada transborda, vai além da minha borda, ela transborda, ela vai além do meu ano, ele vai além da minha sala de aula. Quando ela transborda, quando ela vai além, eu crio um caminho para a transdisciplinaridade. Percebam a importância desse contexto. E aí, não podemos deixar de trazer o significado pedagógico dos verbos. Qual é o significado pedagógico do observar? Observar é o ponto de partida de um procedimento que vai garantir a identificação. Quando eu peço para o meu aluno observar, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele olhe atentamente o objeto de estudo. Observe essa imagem. E eu, professor, preciso ir gerando o caminho da observação. Por exemplo, observa, meu querido, quantas chaminés nós temos, quantas pessoas negras nós temos, observa quantas mulheres nós temos, observa quantas pessoas de óculos nós temos nessa tela. Quem é esse cara de óculos? Por que ele está de óculos? E por que não tem mais ninguém de óculos? Será que o óculos era um elemento para poucos? Eu estou falando de um período de revolução industrial, eu estou falando da transposição da área rural para a área urbana, eu estou falando de elementos de migração, olha os conteúdos aparecendo aí. Eu estou falando do embranquecimento da população brasileira. Olha, o cara de óculos é o Mário, parça da Tarsila. Olha que interessante. Sabiam que o cara de óculos é o Mário de Andrade? Eu estou falando da identidade de cada povo que veio para este país construindo a nossa identidade. Tudo a partir daquilo que eu planejo de elemento de observação. Mas depois que eu observei, eu vou para onde? Né? Eu posso pegar um exemplo de uma habilidade que está posta, lá em Ciências da Natureza. Ciências da Natureza. Olha a importância de ler,
depois descrever aquilo que eu comecei a observar. E aí está escrito lá na habilidade: investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das ciências da natureza na justificativa de processos de discriminação, segregação e privação de direitos individuais e coletivos. Ciências da natureza. Não é filosofia, não é sociologia. Eu estou falando de ciências da natureza. Eu estou falando de um trabalho de integração entre as disciplinas e as áreas do conhecimento. Percebam a importância disso. E aí, depois que ele observa, ele pode comparar. Depois que ele observa, compara, ele pode fazer a análise. Analisar é decompor o texto, é decompor a imagem, é decompor o contexto. Para eu poder fazer uma análise, eu preciso saber observar e interpretar. Depois que ele conseguiu observar, comparar, analisar, eu posso pedir para ele fazer a observação de um elemento do contexto urbano. E aí eu posso discutir a questão da importância do grafite. Eu posso pedir para ele identificar dentro desse grafite por que tem bandeirinhas, símbolos das grandes petrolíferas. Eu posso pedir para ele identificar por que o cara está sugando a Amazônia com canudinho. Eu posso pedir para ele relacionar por que o cara que tirou essa foto tirou a foto com um automóvel na frente e o automóvel não está aí à toa. O fotógrafo, ele não fez isso à toa, teve um plano, teve um porquê, teve uma concepção estética, teve um recurso utilizado para garantir uma relação entre o grafite e a indústria automobilística, a produção de combustíveis fósseis. Eu posso pedir para ele comparar dois grafites diferentes, que vão falar que tanto a América do Sul, quanto a África, quanto a Amazônia estão indo para o ralo. Eu posso pedir para ele fazer uma análise, uma avaliação, para depois ele elaborar e criar. Olha os procedimentos que eu peço para que ele possa desenvolver a competência de leitura e escrita. Percebam, professores, esse foco que está no protagonismo vai exigir deles muita conversa, muita pergunta, muito debate, vai exigir deles muita escrita, muita revisão daquilo que está posto, que está escrito, que vai pedir essa comunicação, que vai pedir para ele exemplificar, definir, que vai pedir para ele reelaborar, que vai pedir para ele propor. Mas esses verbos de comando que estão aqui, esses procedimentos, eles vão se cruzar. E ao cruzar o procedimento, eu chego numa metodologia ativa de construção do conhecimento, muito mais significativa. E aí, eu não posso descartar que isso tudo faz parte de uma escolha que a escola vai fazer. E, nesse momento, essa escolha é com a ruptura do processo metodológico tradicional, conteudista, pautado em aulas expositivas, professores isolados em suas caixinhas. Nós estamos falando de uma nova proposta onde a escola precisa definir onde ela quer chegar, olhando para o seu estudante, olhando para a sua comunidade. O gato perguntaria para Alice, né, onde ela quer ir? E ela diz, não sei, realmente não importa onde eu quero chegar. Ele diz assim, amiga, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Se você, professor, não sabe, se a sua gestora não sabe, se vocês não sabem onde vocês querem chegar, isso está dentro do contexto do seu PPP, qualquer caminho serve. Qualquer estratégia serve. Isso não serve mais para o mundo atual, né? Isso não serve mais para as escolas. Nós não podemos esquecer a importância do Enem, nosso estudante de escola pública. E o Enem, a partir do ano que vem, passa a ser seriado e interdisciplinar. E ele vai ter como referência a matriz da BNCC.
Não podemos esquecer que esse Enem mudou. Ele media 21 habilidades até 2008. Nesse Enem que termina esse ano, nós estamos medindo 120 habilidades e 30 competências, e a partir do próximo Enem, do próximo modelo de Enem, nós teremos aí pautado, inclusive numa lei, tá aqui, ó, resolução número 3 de dezembro, de 21 de novembro de 2018. Como será o Enem? Né? Como será o Enem a partir do novo ensino médio? O Enem vai ser pautado na BNCC no primeiro dia, o Enem vai ser pautado nas habilidades dos itinerários formativos, o Enem também não vai ser a única forma que vai ser feito isso. Todos os vestibulares do Brasil, todos, vão trabalhar com as habilidades da BNCC, no caso de São Paulo, desdobrou em mais 17 para o ensino médio, e também as habilidades dos itinerários formativos. Se eu tenho uma mudança, essa mudança vai chegar em todas as universidades. E aí, então, a partir de 2022, nós teremos aí 183 habilidades, 55 competências, entre elas todas essas que eu mostrei hoje, as competências leitoras, as competências de ler e escrever, além dos itinerários formativos. Como educar a desenvolver potencialidades humanas, espero aí ter ajudado vocês, ou aguçado a possibilidade de vocês olharem para isso tudo para desenvolver as potencialidades presentes dos estudantes que vocês trabalham. Okay? Me coloco à disposição de vocês num próximo encontro, num outro momento, sanando dúvidas, é só vocês estabelecerem contato, a gente vai conversando, ok? Muito obrigado, espero ter contribuído para uma reflexão que tem que agora ter um desdobramento dentro do seu momento de formação, dentro do seu contexto de formação, onde você e seus pares vão olhar para isso tudo e falar assim, vamos fazer tal coisa, vamos tomar tal decisão, vamos buscar tal caminho, nossa, vamos pensar em tal metodologia. É para isso que a gente veio hoje conversar com vocês, ok? Muito obrigado e tenha um excelente dia e até um outro momento, se Deus quiser. Abraços.